Você, na época, como prostituta, foram 3 anos, né? 3 anos. Você se preocupava em sempre fazer com que o seu parceiro usasse preservativo? Sempre. Eu sempre me preocupei muito com isso. Em momentos sóbrios, né, assim, eu me preocupei muito. Acontece que, às vezes, eu assumo que eu fiz sexo totalmente fora de mim, assim, com efeito de alguma droga. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando eu consumia droga antes do sexo, eu tentava parar no meu limite, indo pelo menos um pouco consciente, até mesmo porque eu não queria que o cliente percebesse que eu estava, né, fora, assim, não estava sã, né, consciente. Mas eu me preocupei, sim. Tanto que eu mesma fazia questão de colocar o preservativo nele, até mesmo porque tem muitos homens que nem isso sabem fazer, colocar um preservativo da maneira correta. Então eu preferia muito mais eu colocar sabendo que estava colocado de uma maneira correta do que ele deixá-lo colocar de uma maneira Certa vez eu vi uma entrevista concedida por você, quando você dizia que tinha o preservativo TIM, né, para adolescentes, né, o preservativo normal e o preservativo extra grande. Isso. Então acontecia isso realmente? Acontecia. Agora o preço era o mesmo, né? De programa era o mesmo. Era o mesmo, não né? importava. Podia ser TIM, podia ser normal, podia ser extra grande, o mesmo. Não. Mesmo preço, né? Não, o mesmo preço. Você chegou a tirar, assim, a virgindade de alguns rapazes, alguns adolescentes? Sim, eu tirei de vários, mas no início, quando eu trabalhei no primeiro bordel, porque era muito próximo de uma escola muito tradicional em São Paulo. E tinham vários grupos de meninos que iam nesse bordel para tirar a virgindade. E aí começou a ter vários grupinhos que começaram a frequentar, porque eu acho que rolava burburinho, tem uma tal casa pra gente tirar a virgindade. E eles juntavam, era muito engraçado, porque eles juntavam. O programa custava R$100 e todos iam assim com dinheiro contadinho. Iam quantos, assim? Uma turma? Ia uma turma de 6, 8 garotos. E aí um ficava aguardando terminar? Não. Aí cada um acabava escolhendo uma menina, uma garota de programa. Mas aí nessa época eu tirei a virgindade de muitos meninos. E depois, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu parei, até mesmo porque logo um cliente, uma das vezes a gente estava conversando sobre isso, e ele, advogado, ele falou: olha, não, né, vou te dar um palpite. Se você continuar atendendo, porque eu era obrigada a atender menores de idade, né, nos bordéis onde trabalhei. Ele falou: olha, se você continuar atendendo menor de idade, não adianta você falar que você não é pedófila, que você estava lá, que foi um menor de idade que te procurou, que te pagou. Vai te dar problemas, pode te dar problema isso. Então eu deixei de atender esse menor de idade, evitando uma dor de cabeça. Deixa eu ver quando aconteceu a reviravolta na vida da Bruna Sufistinha. Deixa eu ver. A terceira grande sacada foi aceitar qualquer tipo de cliente. Que paga muito, que paga pouco. Dinheiro não aceita desaforo. O negócio é ganhar no volume. Zé na cama. Você partiu para você alugou um flat, não é isso? Sim. E aí deixou de trabalhar em bordéis, em casas de prostituição, e aí você montou o seu flat. Sim. Não é? Quando você montou o seu flat, aí você já tinha o blog ou não? Veio a ideia do blog? Não, aí veio a ideia do blog depois do flat. Depois do flat, né? Depois do flat. E no flat, o nível, assim, de clientes, melhorou no flat? Sim, bastante. O nível mudou, assim, acabou sendo... comecei a atender um outro perfil de homens, assim. Homens mais velhos, né, mas... com outro nível. Eles argumentavam o quê? Por que eles estavam procurando uma garota de programa? Olha, muitos procuram... A maioria acaba buscando uma garota de programa para realizar algum tipo de fantasia que eles não têm coragem de pedir a namorada, a esposa. E acaba sendo mais fácil, então, pagar. No caso, eu fiz muitas vezes o papel inverso, né? No caso, eu fui muitas vezes Bruno,
como eu digo. Você era o Bruno? Fui muito Bruno também. Você recebia homens casados que queriam o quê? Eram homens que queriam... Ser penetrados, Queriam ser mulher? Queriam ser mulher. Então, e eles eram casados com mulheres. E é bem um tipo de fantasia que muitos homens têm. Só que se eles chegam em casa e falam, querida, hoje eu quero isso, eu tenho certeza que muitas mulheres iam sentar e chorar. Falar, não, meu marido não tá bem, não tá muito bem. Então, e não iam topar realizar essa fantasia do marido. E você topava? Eu topava porque não era meu marido, né? Eu tava lá sendo paga para realizar esse tipo de fantasia. E assim como, assim, muitos homens também acabavam tendo uma carência muito grande, a tal da geisha, né? No Japão existem as geishas que não fazem sexo, que fazem apenas companhia aos homens. Então muitas vezes eu acabei me sentindo uma geisha, ou então mais psicóloga do que uma garota de programa, porque eu acabava conversando muito mais. Você chegou a ir pra cama assim ao mesmo tempo com quantos homens? Ao mesmo tempo com 3. Com 3 homens. 3 homens.